Boa noite a todos. E vamos vibrar também para que eu não cometa muitos erros no português, por favor. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, como sempre, e dizer que é um prazer estudar para apresentar uma verdade universal. Porque quando nós lemos algo, vemos alguma coisa ou fazemos alguma atividade, nós certamente recebemos aquilo que emitimos. Então, se estamos fazendo alguma coisa boa, recebemos algo de bom. Se estamos fazendo algo de errado, infelizmente receberemos algo de errado. Eis a lei de afinidade, a lei de sintonia. Então, quando eu tenho a oportunidade de estudar, de compilar, de coletar todos esses trabalhos e vir aqui e apresentar aos senhores, eu me sinto abençoado, porque eu recebo do universo, do amor de Deus, esta sintonia, esta harmonia que me abraça intimamente. E sei que as companhias que estão ao meu lado são aquelas companhias iluminadas. Porque quando nós agimos no bem, eles estarão lá sempre. Como Paulo já disse para nós, há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Então, agindo no bem, nós tornamos aquilo que é nublado, aquela nuvem nublada, em um algodão doce de uma nuvem que nos emite um perfume e nos alimenta intimamente. Então, esse é o meu apelo antes de começar o estudo da noite. E é com muita humildade que eu apresento aos senhores o que eu fiz e o que eu estudei sobre o tema de hoje. Em 1941, Albert Camus publicou um ensaio filosófico intitulado O Mito de Sísifo. O mito de Sísifo, obviamente, provindo da mitologia grega, é um mito onde se encontra um rei que constantemente empurra uma rocha até o cume de uma montanha e, ao chegar ao topo, esta rocha, por algum impulso, por alguma força, retorna até sua base. E aquele esforço despendido é em vão, pois a rocha cai novamente. E Albert Camus, no seu absurdismo, se podemos intitular a sua obra dessa forma, ele nos diz que nós vivemos numa realidade onde não há um Deus, onde não há uma eternidade. E, portanto, ele comparou a humanidade a este Sísifo. Nós que continuamente empurramos pelo esforço da vida o fardo pesado até o topo da montanha, para chegando lá, todo aquele esforço foi inútil, porque novamente teremos que recomeçar, porque aquilo tudo retornará para a base. Mas entendendo e sabendo que nós somos seres imortais e que existe sim o Deus e que existe sim eternidade, que isso não é um esforço em vão, que nós, empurrando o fardo, conforme executamos e efetuamos esse esforço para nos livrarmos desse peso, ele se tornará mais leve e, chegando ao topo da montanha, a pedra, que anteriormente era muito pesada, ela permanecerá e nós continuaremos para o próximo patamar com uma pedra certamente mais leve. Obviamente há exceções, porque se nós continuamos a errar e não corrigirmos aquilo do pretérito, a pedra, infelizmente, continuará pesada. Então, quando é que a pedra começa a ficar mais leve? É quando nós acordamos do torpor consciencial para a realidade da vida. E isso nada mais é, nada menos é do que o arrependimento. O arrependimento é o alarme da consciência que toca em nossas vidas, para que assim, pelo remorso, possamos começar a corrigir algum erro, alguma coisa que fizemos que nos retirou do caminho certo. Então, certamente é o despertar do progresso. E vamos deixar que o nosso ilustre e amado Nazareno nos ensine sobre os variados convites que a divindade nos oferece em nossas vidas, para que possamos nos libertarmos do fardo dessa rocha pesada
que empurramos até o cume da montanha, como Sísifo fazia todas as vezes. E começaremos com a parábola da grande ceia, encontrada em Lucas 14, 16 a 23. Fazemos uma exêgese, uma dissertação, uma explicação da parábola. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Quem é o certo homem? É o nosso Pai, é Deus. E qual é esta ceia? A ceia são as bênçãos que nós temos, a vida, as encarnações. A ceia já está pronta. As iguarias, ou os petiscos que são oferecidos nessa ceia, representam as virtudes que podemos nos alimentarmos delas, para que assim encontremos aquela plenitude. Já está tudo feito. Eis o primeiro convite que o Pai nos oferece desta grande ceia. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Certamente. Há uma perfeição na criação, então tudo já está pronto. Está incumbente a nossa vontade de ir ali e buscar a verdade. E todos começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Mas antes de continuarmos, vamos então revisar um pouco este primeiro servo. É o primeiro convite que o Pai nos oferece. É o convite do amor provacional, daqueles pequenos embates da vida que temos que superar, aqueles do cotidiano, as dificuldades que temos por estarmos habitando em um planeta de provas e expiações. E nós somos dados esse convite com todo amor. Temos tudo aquilo que precisamos de início, tudo aquilo que precisamos para termos êxito em nossas missões individuais. Infelizmente, nós tapamos o ouvido para essa chamada e continuamos errando, desvirtuando-nos daquele caminho que nos aguarda. E então aqui vemos o primeiro dizer que, obrigado, mas eu estou ocupado. Eu comprei uns bois e eu tenho que tomar conta deles. Aí vem o segundo e fala: comprei 5... Desculpa, esse que é o do boi. Desculpa. Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E aí vem o outro que foi convidado e fala: casei e, portanto, não posso ir. Quem são esses 3 convidados? São aqueles de nós que tapamos os ouvidos, como eu já disse, para a realidade. Que estamos focados no hedonismo, no materialismo da vida atual e esquecemos que há uma vida muito maior desta, além desta aqui, quando ela se termina. E nós, então, focamos somente naquilo que temos no mundo. Eu comprei uma casa nova, eu preciso arrumá-la. Eu comprei um carro novo, vou me divertir com ele e dirigir pela cidade. Eu estou de roupa nova, vou me vestir para sair e aproveitar disso, mas deixarei tudo aquilo que é certo, aquele convite inicial, para trás. Me preocuparei somente com aquilo desta vida, aquilo que o tempo corrói e mata. Porque tudo que estamos vivenciando e vemos ou já morreu ou está em processo de morte. Então, vemos isso sintetizado em Lucas 6, 24, quando Jesus fala o seguinte sobre este primeiro servo, este primeiro convite. Porém, ai de vós, os ricos, pois ganharam toda a vossa consolação. Nós já somos ricos. Recebemos todas as ferramentas que precisamos para termos sucesso e êxito em nossas vidas. Então, se nós não aproveitarmos daquilo que já temos, certamente iremos passar por um outro tipo de problema. Se não aceitarmos esse convite, o universo certamente voltará com um novo convite para nós. Não fomos à primeira festa, que era uma festa bela, onde a ceia estava pronta, decidimos esquecer da festa e nos preocuparmos com aquilo do mundo, e aí recebemos o segundo convite, que é o seguinte: e voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade
e traze aqui os pobres e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Este é o segundo convite, o segundo servo, a dor expiatória. Aqui já nos encontramos humilhados pelos problemas daquilo que não corrigimos no passado, e então agora somos convidados por este processo de purificação da expiação, pois a palavra em si já fala sobre isso, ex de extrair, pia de pureza, são de ação, ação de purificar-se. Mas muitos de nós ainda negamos a verdade. Aquele chute gostoso na canela que nos chama a atenção. Nós esquecemos e não acordamos. Continuamos a nos rebelarmos. E é aí que vem o sofrimento, porque o sofrimento é opcional. É opcional. Quando aceitamos o fardo da nossa vida, aquela rocha, quando subimos aquela montanha, e vemos que temos, sim, uma outra vida além desta, e que se superarmos esses problemas, eles não mais retornará na próxima, ele se torna leve, o fardo se torna leve e o jugo suave, como Jesus nos ensinou. Então, eis aí o segundo servo, a dor expiatória, que Jesus muito bem sintetizou novamente em Lucas 6, 24, ai de vós que viveis agora em fartura, porque vireis a passar fome. E passaremos fome, mas não é a fome material de comida, é a fome espiritual, é outra fome. Devemos sempre aprender e ler as parábolas de Jesus de outra forma, aprofundando-nos no sentido espiritual, no sentido psicológico transpessoal, porque as parábolas de Jesus, elas servem e podem ser aplicadas tanto internamente como externamente. Mas nesse propósito, aplicaremos ela internamente. Por isso que ele nos fala, reconcilie-te com seus adversários enquanto está a caminho com eles. Quem são os adversários? Não é um adversário externo, são os adversários internos, aqueles com os quais nós lutamos a todos os momentos para superarmos, para prendê-los, em vez de aceitá-los, aceitarmos quem somos, a nossa natureza, e em vez de combater e lutar, que é um verbo forte, devemos transformá-los, para que assim eles se tornem naquele trigo e a ceifa seja feita, o joio jogado para fora e o trigo cresça. Então aqui temos o terceiro convite. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Quem é o terceiro convite? Ou o que é o terceiro convite? É o sofrimento. Tivemos a dor expiatória, não aceitamos aquilo, e agora, por causa disso, vamos sofrer. Não porque estão nos fazendo sofrer, porque nós optamos pelo sofrimento. Nos rebelamos perante a verdade e agora, negando a nossa essência divina, vamos sofrer para encontrar a paz interna. E quem em sã consciência gosta de sofrer? Ninguém gosta. Então a força do sofrimento nos impele a retornar pelos atalhos, com fome, de volta para a grande ceia, onde as iguarias, as virtudes da vida estão prontas para nós nos alimentarmos daquilo que é a bondade, a verdade e o amor essencial do nosso Pai. Então, novamente, Jesus, em Lucas 6, 25, sintetiza dizendo: ai de vós que agora rides, pois a vez de muito lamentar e prantear, o famoso ranger de dentes. E eu penso que ninguém gosta de ranger os dentes. Então, prestemos atenção e aceitemos o primeiro convite. E se esquecemos do primeiro convite, aceitemos o segundo, mas certamente, com a misericórdia divina, sempre teremos um convite nos aguardando, não importa a qualidade do convite. E isso tudo já foi dito anteriormente em Lucas 6, 21, quando Cristo disse: bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que neste momento estáis chorando, pois a vez de sorrir. É o inverso dessa grande ceia. E ele foi e proclamou isto muito antes da grande ceia. Então vemos aqui aquela harmonia nos ensinamentos de Jesus, pois ele nunca errou e não errará. E agora, então, vamos continuar nessa abordagem e falar sobre outra parábola. Uma que eu acho que é muito popular e que eu acredito que todos nós, a maioria de nós, talvez conhecemos,
que é chamada como, popularmente, vulgarmente, como a parábola do filho pródigo, mas corretamente intitulada a parábola dos dois filhos. Eu não coloquei ela aqui porque ela é muito longa e é uma parede de texto e eu penso que vocês não vão conseguir ler tudo e vai ficar muito pequenininho. Enfim, eu vou ler a passagem, a parábola, e eu peço que os senhores prestem atenção e acompanhem a explicação que eu farei concomitantemente enquanto eu leio a passagem. E a parábola dos dois filhos, ela se encontra em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. E ela começa: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. Novamente, quem é um certo homem? É Deus, o nosso Pai querido. Em vez de 2 filhos, imaginemos uma quantia infinita de filhos. E o mais moço sendo aquele que ainda talvez não tenha tido muitas experiências, como nós, espíritos juvenis, infantis ainda, na criação. Somos aquele adolescente, filho do pai, que pedimos o carro na mão para dirigir e sair, festejar e fazer e se divertir. E o pai, certamente, sabendo que existe o livre-arbítrio, ele não nos segurará, ele sim nos permitirá e nos autorizará a oportunidade de sair afora dirigindo o nosso carro. E o mais moço, esse filho mais moço, disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. O que é a fazenda? A fazenda são todos os recursos que temos: a vida, o corpo físico, a reencarnação, as dádivas divinas. Eis a fazenda, a parcela que recebemos de Deus. A casa do Pai é a essência de Deus, a essência divina. Não a essência divina em Deus como algo exterior, mas a essência divina interior dentro de nós, pois somos filhos dele, então temos isso em nosso espírito, no espírito que somos. Então aqui chega o filho, pede a fazenda que me pertence, como se algo nos pertencesse, pois somos somente aqueles que usufruem do empréstimo divino. Então aqui vai o adolescente, o filho chega: Pai, vem cá, me empresta aí uma grana e me dá o carro aí para poder dar uma saída com os meus amigos, ir para uma festa e aproveitar, aí só para ter um pouco de fun, um divertimento. Aí o pai fala: Bom, filho, tudo bem, eu não posso te segurar aqui em casa para sempre, você já está um adolescente, então tá aqui, tá a chave do carro. Aí, pai, me dá uma parte da herança também, uma graninha aí para poder sair, ir num barzinho, comer alguma coisa gostosa, sabe? Um negócio desse tipo assim. Tudo bem, filho, tá aqui, ó, toma aqui uma graninha, vai lá e se diverte. Beleza, obrigado, pai. Legal. Aí, continuando, ele repartiu por eles a fazenda, porque o Pai, Deus, é equânime, ele é imparcial, ele reparte tudo por todos. Ninguém aqui recebe mais do que o outro ou menos do que o outro. Não há favoritismo, há somente aquilo que ganhamos pelo mérito, pelo trabalho. Então, aqui está o exemplo da equanimidade divina. Embora o filho mais velho não tenha pedido nada, o pai ainda ofereceu somente a parte do filho mais novo. Não deu tudo para o filho mais novo. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Agora, partiu porque ele achou que está liberto agora daquilo que o pai o prendia. Mas a liberdade que temos, a liberdade que o adolescente acha que tem, o adolescente espiritual, nesse caso, que somos todos nós, é uma liberdade ilusória. Porque achamos que estamos no controle, mas na realidade não estamos. Chegamos pela evolução do átomo, do organismo unicelular, do procariota, até o organismo multicelular, o mineral, o vegetal, o animal, o hominal, que agora nós somos, o homem, jovens ainda, passando pela puberdade espiritual, não ainda na maturidade. Nós agora nós tínhamos o veículo, o carro que o Pai nos oferecia, todo equipado, com GPS, tudo ali para nos direcionar para o caminho certo. Mas não tinha um volante, porque nós éramos guiados pelo instinto. Aí chega agora a parte nominal, que ganhamos o livre-arbítrio, e ele nos dá o volante. O volante se materializa ali na frente do carro. E agora nós podemos direcionar o carro.
Mas o carro continua o mesmo, equipado com todas as bênçãos, talvez até mais agora, porque nós temos todas as faculdades que nos autoriza, nos permite manusear tudo aquilo que temos no carro novo. E o que fazemos? Eu vou arriscar. Desligamos o GPS, não mais escutando aquela conexão divina da consciência que nos direciona na estrada da vida, e decidimos tomar posse do volante, achando que estamos no controle. Mas na realidade não estamos, porque o livre-arbítrio, embora ele exista, ele é limitado dependendo do nosso progresso. Continuando. Então partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda. A terra longínqua é quando nos afastamos da essência de Deus. Quando saímos da casa do Pai e vamos para um lugar longe. Quando nos adentramos nas impurezas da vida, esquecendo a essência divina do espírito imortal que somos, pensando que somos somente aquilo que temos aqui nesta vida. E nada bom acontece quando fazemos isso, porque quando nós nos engajamos em atividades nefastas, atividades ruins da vida material, nós esgotamos aquela energia, aquele fluido que temos para viver. Aí está o termo suicídio inconsciente, porque quando nós fazemos algo que não é bom, nós simplesmente gastamos aquilo que temos, desperdiçamos, nos esbanjamos daquele tesouro que temos dentro de nós. Porque quando nós fazemos algo bom, a energia é refazedora. Ela retorna para nós em duplo ou triplo, nos alimentando e nos nutrindo. Então, ele aqui desperdiçou a sua fazenda na terra longínqua, vivendo dissolutamente, como um libertino, largando tudo. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Que fome é essa? É aquela fome que eu falei antes, a fome espiritual, não a material. Porque agora estamos longe da essência divina, distanciamos-nos do Pai, e agora temos fome para poder nos alimentarmos de alguma coisa. Mas a fome é a fome espiritual, não a fome de um pão, como aqui nós veremos na parábola. E começou a padecer necessidades. É claro que nós padecemos necessidades, porque somos pacientes, somos padecentes no hospital da terra, temos nossas moléstias por escolha, e estamos no leito do hospital, mas em vez de escutar o médico solícito, que é Jesus, que nos oferece a cura, nós permanecemos naquele erro e continuamos sofrendo por escolha própria. Então, a culpa não é do médico, é do paciente que não decidiu tomar o medicamento necessário para se curar. Então, começou a aparecer necessidades e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Alimentar porcos. E naquela época, para os hebreus, até hoje, comer porco é algo sujo. Não é uma coisa muito bem vista na religião judaica. E naquela época, então, imagine como era. Então, Jesus utiliza desse exemplo naquela época para dizer que é uma coisa absurda que ele teve que fazer, porque estava em tal ponto, em tal baixeza, que precisou se humilhar até esta profundeza de sujeira para apacentar porcos. É a profundeza, é aquele momento em que nós não aceitamos o primeiro servo, nem o segundo servo, e agora estamos no terceiro servo, que é o do sofrimento. E temos que apacentar porcos agora, porque não temos mais nada. E então, ele desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E aqui é o auge do sofrimento. Eu quero aquele mínimo grão e não posso comer. Ninguém vai me dar aquele grão. Mas aí o que ele pensa? É neste momento que ele cai em si. Eis aí o acordar, o despertar consciencial. É aquele movimento, aquele autoencontro com aquela essência divina em nós, com o Deus interno que está dentro de nós. É quando o remorso toca o sino dentro de nós, na consciência, e é nesse momento que nós conseguimos conectar novamente com aquele Wi-Fi divino. Porque até então fechamos a conexão e não conseguimos mais receber nada. Nada vinha mais porque nos distanciamos tanto. E agora temos a oportunidade, com nova senha, para acessá-la e baixar aquilo que nos guiará na vida. Então,
e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Trabalhadores do Pai. Quem são os trabalhadores? São os aprendizes da vida. Todos nós somos trabalhadores do Pai. Todos nós somos aprendizes da vida. E todos nós temos muito pão, contanto que permanecemos conectados com a essência dentro de nós. Que aí não passaremos fome espiritual. Teremos sempre o nutrimento do amor divino, aquela fonte máter que nunca cessa, que é infinita, que nunca acaba. E isso nos proporcionará aquele impulso para subir a montanha, empurrar a rocha com força, a rocha se torna leve e nós continuaremos para o próximo patamar da próxima montanha, nessa elevação contínua e incessante da evolução espiritual. E eu aqui, na terra de meu pai, tenho abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aqui está o encontro com o alto amor novamente, e a ação. Antes ele teve o filho, a mentalização, a idealização daquilo que ele poderia ter, atuando e trazendo aqueles potenciais internos para a ação, e agora, na idealização, ele vai, pela motivação de querer melhorar a sua situação, agir nela. Então ele se levanta para ir ter com o Pai. Para ir ter com o Pai. O que é isso? Para encontrar o eu divino. Não é uma coisa externa, é uma coisa interna. A estrada da vida é interna, não é externa. Muitos de nós buscamos coisas no externo. Não é no externo. O mapa está aqui e aqui. Tudo está aqui. Metaforicamente falando, obviamente. E, levantando-se, foi para o pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. É claro, quem não se move de íntima compaixão quando encontra alguém que ama? Quando nós estamos sofrendo, estamos tristes, e alguém que nós temos um amor sincero, por o qual nós compartilhamos um amor sincero, quando nós vemos aquele sorriso, aquele olhar, não nos sentimos tão bem, nutridos com o pão espiritual? Eis aqui o exemplo. Mas é um amor maior ainda, porque é o amor divino. Que o maior amor que podemos ter na vida é o alto amor. Porque se nós não tivermos o alto amor, nenhum outro amor será o suficiente. Porque enquanto nós não nos amarmos, não podemos amar ninguém, e ninguém poderá nos amar. Então é o alto amor, é o pão espiritual que precisamos comer todos os dias. E o bom é que ele não nos engorda. Ele engorda o espírito, que é o espírito que tem que engordar, porque o espírito não ganha peso, né? Então, continuando aqui com a parábola, ele viu seu pai, se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Como nós fazemos quando vemos os nossos pais da terra. Nós que somos adolescentes, muitas vezes, falamos: pai, eu quero ir para lá, quero morar na outra cidade. Me dá um dinheirinho aí, me dá um carro para poder ir lá e passar um tempo assim numa faculdade, longe de casa, como aqui muitas pessoas fazem pela cultura americana. Meu pai, tudo bem, toma aí tudo que você precisa, vai lá, eu dou toda a força, você vai estudar, fazer algo de bom. Mas aí nós nos distanciamos da casa do pai e começamos a fazer coisas erradas, porque não estamos maduros o bastante ainda para fazer o que é certo. E desperdiçamos as nossas energias indo para festas, bebendo, o que não há nada de errado, nós somos jovens, fazemos tudo que é tipo de bobeira. É normal. Mas para fazer um paralelo com essa parábola, eu estou usando deste exemplo. Então nós vamos para festas, desperdiçamos tudo aquilo que temos, às vezes começamos a faltar aulas na faculdade para a qual nós fomos enviados, que é longe da casa do pai, aí falhamos no teste, no exame, e aí o que acontece? Começamos a sentir fome, entramos num desespero, queremos alguém para nos acolher e não temos ninguém. E o que fazemos? Muitos de nós retornamos para a casa do pai, porque estamos com fome novamente. Mas é a fome do amor paterno. O amor paterno, o pai e a mãe que nos forneceu tudo aquilo que tiveram, que se sacrificaram pela vida toda para nos oferecer aquilo que esbanjamos em um semestre só. Então imagina o Pai Divino, que nos dá algo pela eternidade, e nós esbanjamos algo pela eternidade em uma só vida. Como é possível uma coisa dessa? E quantos de nós fazemos isso?
E o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. O que é o céu? É a consciência. Eu pequei contra a minha própria consciência. Aquele GPS que me direcionava na estrada e eu decidi colocá-lo no mute, desligá-lo, tirá-lo do dashboard e continuar na estrada a esmo, da maneira que eu achar melhor e da maneira que eu quiser. Então eu pequei perante o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Aqui está, agora, nós nos humilhando perante a grandeza divina, reconhecendo a essência dentro de nós e nos humilhando porque maculamos a nossa consciência. Porque nós não maculamos Deus, o Pai, não machucamos Ele. Ele pouco se importa com o que fazemos, porque Ele, na primeira página do livro A Gênese de Allan Kardec, é dito para nós, para Deus não existe o passado nem o futuro, somente o presente. Ele não vê quem estamos, Ele vê quem somos. Somos espíritos puros, incompletos, mas puros. É o que Ele vê. Então, pouco Ele se importa com as transgressões, com aqueles momentos de desvio temporário, porque Ele sabe que no futuro, entre aspas, nós seremos perfeitos. Então, somos nós mesmos que nos automaculamos. Não é ninguém. Os culpados somos nós. Não é fulano, ciclano, beltrano. Somos nós. Mas o pai disse... Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Agora, o pecado, palavra pesada, conotação dogmática e religiosa. Na acepção hebraica da época, a palavra utilizada para pecado era amártia. E amártia significa errar o alvo. Não o pecado como nós entendemos hoje, nos termos religiosos, mas errar o alvo. É fácil errar o alvo. Mas o errar o alvo é o distanciamento da casa do Pai. E aí nós somos, pela misericórdia de Deus, oferecido outra vida para acertar o alvo. Então, não é muito difícil, é somente aceitarmos essa verdade para podermos proceder da forma correta. E agora o Pai fornece tudo a Ele novamente, porque o ama. É o amor divino, nunca cessa. Podemos errar, e o amor ainda está lá nos aguardando. É claro, porque se um pai na terra ama o filho que erra a todos os tempos, o que dizer do amor eterno do Pai divino? Se errarmos por milênios, Ele ainda nos ama muito mais do que qualquer amor no universo. E que espetáculo e grandeza é essa? Um pai que ama cada um de seus filhos muito mais do que qualquer amor no universo. Multiplique isso pelo número infinito, indescritível, indefinível que as nossas mentes não podem alcançar de todos que habitam e pululam os planetas na noite universal. Espetacular. Então o filho tinha se perdido, e comamos, alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Morreu o quê? O que morreu? A essência divina dele morreu. O ser espiritual morreu, uma morte psicoespiritual aconteceu. E agora que ele se reaproxima à casa, ele está nascendo novamente, porque morte significa renascimento. É isso, é uma transição. E nós morremos muitas vezes durante a nossa vida, não é? Quantos de nós caímos, morremos espiritualmente, psicologicamente, por causa de algum problema, algum relacionamento, seja o que for, e nos soerguemos novamente, renascendo na alvorada de um novo dia, no convite solar para continuar na caminhada da vida. É uma beleza, é a verdade pura. Por isso que Jesus ensina isso, porque é a verdade pura. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado. Cevado é o bezerro gordo. Porque o recebeu são e salvo. Nós não vamos abordar o filho mais velho, porque isso é um tema para outra palestra. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, as prostitutas, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Todas as minhas coisas são tuas.
a grande ceia nos aguarda. As iguarias, os petiscos, as comidas, os alimentos são todos nossos. O que falta é nós nos aproximarmos novamente do distanciamento causado pela nossa incúria e nosso descuido e desprezo da realidade do espírito imortal que somos. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então aqui está, pelas palavras de Jesus, o ensinamento sobre o arrependimento, aquele despertar da consciência. E vemos então agora, numa forma gráfica, como isso talvez se desempenha nas vidas, nas várias transmigrações terrestres que temos. Então tudo se começa na casa do Pai, que é a essência divina, como nós abordamos na parábola anterior. Dali temos o amor provacional, que é o início da construção. Nós temos a oportunidade de erguer uma casa sobre a rocha significando as verdades universais que os espíritos crísticos nos ensinaram, para solidificar a estrutura que nós vamos criar para que, quando vier a enchente e os ventos e os embates da vida, não abalar e não derrabar a nossa construção. Mas o que acontece? Felizmente, muitos de nós, por puro ócio, por pura conformidade, nós construímos a casa sobre a areia. Em vez de buscarmos, aprofundarmos na verdade cósmica, construímos pela areia, e aí vem o vento, as dificuldades da vida, as expiações, e destroem a nossa casa, desabam tudo, destroem tudo, porque não tínhamos erguido aquela fonte, aquela base sólida. Porque, desculpa, e continuando aqui, depois da casa do Pai, da construção, temos aqui o afastamento, aquele início, aquele distanciamento que nós falamos na parábola anterior. E aqui temos o mergulho nas impurezas. Então, continuando esse processo, nós nos encontraremos nas terras longínquas, que é o mau uso do livre-arbítrio. É quando nós pegamos aquele veículo, saímos do viaduto da via expressa para aquela meta que é o sucesso e saímos naquela saída, pegando aquele atalho que talvez nos levará para aquele resultado que nós queremos e almejamos, mas não é na realidade isso. E o nosso carro atola no lamaçal da vida, e aí apertamos o acelerador várias vezes e o pneu só vai se desgastando, o aparelho vai se desgastando, e nós não temos êxito, não saímos, estamos atolados, porque ainda não conectamos novamente o GPS para pedir apelo na oração, que é a ferramenta mais importante que temos para nos guiarmos, para sair daquele atolamento, daquela lama e proceder no caminho que nos aguarda. E aqui temos a destruição, como eu disse antes. E procedendo, temos aí, depois disso tudo, quando nós estamos nos escombros daquela casa que pensamos que erguemos com tanta força, que se destruiu perante uma ventania, agora temos os escombros e temos agora o arrependimento, porque vemos aquele resto, aquilo que sobrou, e agora eu tenho remorso porque eu não fiz o que era certo. E então, agora temos que reconstruir, obviamente. E é aí que vem a idealização daquilo que será a mentalização, da motivação que levará à ação. E a expiação, que será a purificação e a motivação. E quando nós estamos expiando, é aí que nós estamos naquele encontro novamente com o Deus interior, porque estamos passando por aquele processo de purificação interior, e aí nós religamos e reconectamos, palavra religiosidade, a sua etimologia no latim, religare, reconexão com o Pai novamente, e aqui nos encontramos em paralelo com Ele, e Ele vem no momento que nós nos humilhamos e pedimos socorro, Ele está lá pronto para nos ajudar. Todos os nossos espíritos amigos, irmãos desencarnados, estão prontos e prestes para nos ajudar a qualquer momento. Mas nós temos que abrir o coração e aceitar o problema que temos, quem somos, para atrair eles para perto de nós, orar sinceramente do coração, que aí eles virão e nos ajudarão. E aí temos a reeducação, a reparação, a reabilitação, a regeneração moral, que é o recomeço e a ação para levar àquela reconstrução. E aí temos o retorno, que é o aproximamento da casa do Pai, novamente, da essência divina dentro de nós, que nos leva àquela, finalmente, reconstrução, que será feita pela reencarnação. Misericórdia divina, que é oferecida a nós,
para corrigirmos os erros do passado, do pretérito. E o que Allan Kardec tem a dizer a respeito de arrependimento no livro Céu e Inferno? Ele vai nos dizer o seguinte: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, perdão seria uma graça, não uma anulação. Está aí, sucintamente sintetizado, o que eu acabei de explicar e o que está aqui nesse gráfico do nosso querido planeta Terra. E aí vem o Espírito Emmanuel e nos diz o seguinte: a definição do arrependimento encontrada no livro Consolador. Ele vai falar: o remorso é a força que prepara o arrependimento, como este é a energia que precede o esforço regenerador. Choque espiritual nas suas características profundas, o remorso é o interstício para a luz, através do qual recebe o homem a cooperação indireta de seus amigos do invisível, aquilo que eu acabei de falar, pela oração, o remorso, o apelo, a fim de retificar seus desvios e renovar seus valores morais na jornada para Deus. E o espírito sofredor de Lisbeth, que nos comunicou a seguinte definição, ou a seguinte coisa que nós devemos fazer para que o arrependimento seja realmente válido, em 1862, na segunda parte do livro Céu e Inferno, ela vai nos informar o seguinte: o arrependimento é inútil quando apenas produzido pelo sofrimento. O arrependimento profícuo tem por base a mágoa de haver ofendido a Deus. Pai, pequei perante o céu e ti. E importa no desejo ardente de uma reparação. Então, quando nos arrependemos, nós podemos corrigir aquilo que causou o arrependimento numa próxima vida, numa próxima encarnação. E André Luiz, obviamente, nos fala que o arrependimento é caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu. Óbvio que não. Temos muito, muito ainda para chegar lá. Céu sendo uma palavra metafórica, porque o céu está em qualquer lugar, a qualquer momento que agimos no bem, e o inferno, entre aspas, está em qualquer lugar, a qualquer momento que agimos no mal. Satanás, que vem da palavra hebraica Satan, que significa o adversário, são as tentações. Não um monstro que parece não sei qual animal em português. Diabinho. Seja o que for. Obrigado. Isso. Seja o que for. Não é isso. Tudo isso. Mas não é bem assim. São os adversários internos. Então o inferno e o céu está concomitantemente, simultaneamente dentro de nós. Nós temos a escolha para qual caminho seguir. Eis aí a divergência espiritual. Afastamento do Pai, aproximamento do Pai. Eu, por mim, prefiro o aproximamento do Pai, porque não quero passar pelo segundo convite e nem pelo terceiro convite. Não sei sobre vocês. E continuando aqui com essa abordagem, mais uma vez vemos um outro gráfico sobre isso. Temos aqui a evolução do espírito, que ocorre em encarnações sucessivas, e ali o livre-arbítrio. E vemos que como nós progredimos do átomo ao arcanjo, da molécula menor que existe até o co-criador, o espírito crístico do universo, nós começamos a nossa romagem, e quando nós temos o livre-arbítrio, nós começamos... Só um minutinho, já vai carregar tudo, peraí. Ok. Começamos simples e ignorantes, que é o princípio inteligente, então todos nós temos a mesma base, começamos do zero, ninguém recebe mais ou menos do que o outro. O que temos de desigualdade hoje na Terra é somente por escolha própria, não é por causa de governo X ou Y, não é por causa da economia terrestre, não é por causa de nada, é por causa de nós mesmos. Quer igualdade? Melhore-se e vá para um planeta feliz. Então, aqui temos construção, amor provacional, que é o que acontece conforme nós vamos procedendo o amor provacional de Deus.
E aí temos os arrependimentos, porque como somos dados o livre-arbítrio, nós erramos. E no desvio nós arrependemos. Aí o nosso livre-arbítrio ele se constringe um pouco, restringe, porque nós somos imobilizados talvez por uma expiação que nos entreve numa cama. Porque somente, muitas vezes, infelizmente, para nós darmos valor a algo, temos que perder aquilo. Então a pessoa, para dar valor às pernas, tem que se paralisar na próxima vida. A pessoa, para dar valor à saúde, tem que ter falta de saúde na vida. É uma insânia que nós agimos desse jeito, mas é a realidade. Quando nós refletimos, nós vemos por que nós fazemos isso. Não faz sentido nenhum. Porém, nós fazemos, o que é muito estranho, não é? Enfim, e continuamos aqui na expiação, na reeducação, no sofrimento. E aí, aquele livre-arbítrio, depois de ser um pouco corrigido na expiação, ele vai e se expande um pouco mais, porque agora temos novas oportunidades de reconstruir aquilo que destruímos e reparamos na expiação. E continuando, aí vem a reabilitação moral, aquela definitiva, que é o último passo que tomamos para finalmente nos libertarmos daquele peso do sofrimento, e aí nós temos a mais pura da libertação, que nos levará para as estrelas, figurativamente falando. E aqui vemos que na questão 115, sobre tudo isso que os espíritos abordam, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Vamos lá. Eu penso que não. Que pai amoroso cria um bom e outro mau? Não faz sentido nenhum. Não tem lógica. Então, os espíritos nos falam. Eu não vou ler tudo, só um pouquinho. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então, não somos bons nem ruins, somos ignorantes, somos nulos. Tabula rasa, o que significa algo branco. Dali escrevemos o livro das nossas vidas. Então, não há diferença entre nós. Como eu já disse, a desigualdade ocorre nesta vida, nesse planeta, pelas nossas decisões íntimas. Pô, fulano tem muito mais do que eu. Por quê? Que injustiça divina. Será? Ou será injustiça própria? Um crime cometido por si mesmo que causou isso. Porque muitas vezes valorizamos mais aquilo que não temos e os outros têm do que aquilo que temos. Devemos dar graça por aquilo que temos, em vez de valorizar mais aquilo que não temos que os outros têm. Aí focamos somente naquilo que os outros têm, esquecendo daquilo de bom que temos. E aí a vida se torna um inferno. Inferno interior que nós mesmos criamos, não é? E aí vemos na questão desculpe, aqui o átomo ao arcanjo. Aí vemos na questão 120, todos os espíritos passam pela feira do mal para chegar ao bem? Como eu já disse, não. Obviamente não. Os espíritos falam com muita propriedade pela feira do mal, não pela feira da ignorância. Pela nossa ignorância, a decisão errada. Escolhemos pelo caminho do mal, escolhemos pelo caminho do bem. Depende de nós. Não é ninguém. Deus não vai estender sua mão para nós, como neném, para caminhar. Ele nos dá o livre-arbítrio para termos o mérito, pelo esforço próprio, para alcançar aquele patamar da libertação. Questão 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Boa pergunta. Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou os simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Aí se diz, bom, Deus podia criar alguém perfeito, né? Sem problema nenhum, completamente inteligente, assim, sem problema. Podia, claro que pode. Deus é todo poderoso, mas ele não quis, por alguma razão, pela sua sabedoria, da qual nós não temos como penetrar. Não tente, porque você vai ficar doido. Nós não temos esse alcance mental. Aceita que dói menos. Então aceita a verdade de Deus, porque é a verdade, não tem outra. Por alguma sabedoria dele, é assim que é. Nós temos o livre-arbítrio e é pelo esforço que ganhamos a vitória. É ele que quis isso. Ele, o Deus, o que é Deus. Não é uma pessoa, né? Não é uma entidade, é uma inteligência suprema, como os Espíritos nos ensinam. E continuando, passar rapidamente por esse gráfico aqui,
que é mais ou menos a mesma coisa, mas só para ilustrar mais um pouco o que se dá no progresso e no arrependimento. A lei do progresso ali, a duração das penas, que não são eternas. Eterna é um termo utilizado que significa um tempo indeterminado, não quer dizer para sempre. Imagine só, se na Terra alguém que é preso não fica preso para sempre, como é que na divina justiça alguém ficará preso para a eternidade? O homem, por acaso, tem mais clemência do que Deus? O homem é mais bom do que Deus? Eu penso que não. Então, eis aí a realidade da coisa. Não é eterna. A dor, a pena, ela somente ocorre enquanto há um problema, algo que precisa ser corrigido dentro de nós. Quando nós decidimos a corrigir esse problema, a pena termina. O pecado, o castigo, entre aspas. Novamente, não é um castigo divino, é um castigo, autocastigo, que nós mesmos impomos à nossa situação pela nossa escolha. Então, aqui temos que a duração da expiação, ela começa a decrescer ou diminuir quando nós nos arrependemos, quando temos o desejo do esforço e nos motivamos para melhorar a nossa situação. Na expiação, que é extraindo a pureza dentro de nós, pelo sofrimento. E aí temos a ação, que é a anulação, a neutralização do problema que criamos. E aí temos o encontro com a evolução, que é na reparação. E aí ela cai vertiginosamente para o zero, porque aí nos encontramos novamente com a casa do Pai e procedemos para aquela meta divina que nos aguarda. E somos impulsionados por uma força irresistível que está sob a égide da lei universal, que é a lei do progresso. Ninguém nada contra a maré nos levará a certo ponto. A certo ponto nós nos cansaremos de nadar contra a maré, que é o sofrimento, que estamos desgastados, e aí simplesmente nós boiamos na água, porque a maré vai nos levar. É o que acontece com a lei de progresso. E aqui temos o Espírito São Luís, nos diz o seguinte no Livro dos Espíritos, no item 1004, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Muito bem dito. É claro, São Luís. Item 1006. Por efeito da irresistível necessidade que o espírito sente de sair da inferioridade, é claro, quem gosta de ser criança para sempre? Seria lógico dizer que a criança não se torna homem? O espírito criança se tornará espírito homem. Homem, desculpe, mulheres. Espírito maduro, né? Sem sexo. O espírito não tem sexo. Então ele sairá da infância para a maturidade. E aí, Paulo, nosso querido apóstolo, fala o seguinte, no item 1009. Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Eu creio que sim. Aí é que se encontra a verdade desta sentença. A cada um segundo as suas obras. Foi o que Paulo diz quando estava ensinando os romanos, na carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 6, para ensinar a eles a salvação através do Evangelho. E aí, finalmente, depois disso tudo, dessa cansativa viagem que acabamos de fazer, finalmente temos aquele reencontro amável e gostoso. Depois de passarmos pelo processo de afastamento, de sofrimento, expiação, remorso, arrependimento, e agora podemos reparar, estamos retornando ao Pai, temos aquele encontro agradável. E Lamennais fala o seguinte para nós, que também se encontra no Livro dos Espíritos: pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que longe de vos banir, para todo sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro. Ele estende a sua mão caridosa para nós, como Pai amoroso. Se um Pai na terra faz isso, o que dirá de um Espírito puro como Jesus Cristo?
para vos reconduzir ao aprisco. Vem cá, deixa eu ligar o GPS para você de novo. Segue aqui, volta para o meu aprisco, meu curral, com o resto das minhas ovelhas. Porque ali o campo é verde, harmonioso, tranquilo e sereno. Filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio. Voluntário exílio. Ninguém nos colocou lá. Nós decidimos isso. Livre arbítrio. Encaminhai vossos passos para a moradia paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Sintetizando, embrulhando o presente da parábola do filho pródigo ou dos dois filhos. E Jesus, que é o nosso querido e amado Mestre, nos diz o seguinte: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O voltar significa o momento em que nós acordamos pela consciência e reencontramos o Cristo interior, é que ele volta para nós. E aí, voltamos para o caminho à casa do Pai, voltamos para aquela harmonia interna e aquela paz divina que nos aguarda. Aquele abraço apertado e aconchegado, quando ele nos coloca em seu seio e nos ampara com o amor infinito que ele tem por nós, aqui na Terra. Todos nós, todos 7, alguns bilhões de pessoas, incluindo a outra população invisível, que são mais tantos bilhões, e ele ama todos estes da mesma maneira. Esse é o nosso Mestre, é o nosso Jesus. E vimos ele falando novamente: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aprendemos com Jesus, seguindo ele, as pegadas dele, para ir ao nosso Pai querido. E Paulo, para concluir, fala o seguinte: quem é com efeito o culpado? Quem é o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo, o exemplo para nós seguirmos na Terra, o espírito mais puro da Terra, como nós sabemos, de acordo com o Livro dos Espíritos. O castigo é o aguilhão, é o ferrão, que estimula a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querê-lo eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. É claro. Afirmai o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações e consagrareis a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. Então sabemos que, pelo que fala aqui, conforme nós reencarnamos, fazemos certo, abrandamos os nossos problemas e tudo se torna leve e suave, como Cristo nos ensinou. E para concluir, eu gostaria de compartilhar com vocês, meus irmãos, que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, pelo menos é o que eu acho. Se estou certo, não sei, mas acho que sim. Gostaria de ler para vocês uma pequena mensagem, se a luz não explodir, e peço que me acompanhem e abrem os corações, porque eu certamente venho aqui e abro o meu coração para todos vocês quando eu venho aqui compartilhar esse estudo. Então, vamos lá. Despertemos do alarde, adormecidos no orgulho, evitamos aquele mergulho para alcançar a verdade. A cada um, segundo as suas obras, proclamou Paulo. Então, aproveitemos deste embalo para desfazer das dobras que nos desviaram do caminho, pois deixamos que a vida fugaz nos distraísse, focando naquilo que só traz maluquice, causando um verdadeiro redemoinho, assim nos afastando do divino ninho. Mas a lei é universal,
Despencamos quando tentamos voar. Caindo depressa ao começar. É como se dá no lançamento inicial. Porém, depois de cair e se arrepender, há uma misericórdia que nos faculta outra lida. Recebemos outra oportunidade em nova vida, que pelo Senhor nos é concedida, para que assim possamos aprender. Eis a lei do progresso, aquela que desperta do ócio, pois serve para arrebatar o indócil. Da sua marcha sem ingresso, assim se procede o universo. Aqui se inicia o retorno. Aceitamos o convite da grande ceia, pois lá compartilhamos da divina candeia, alimentando-nos das virtudes que nos sacia, iluminando-nos da luz que clareia, que apaga todo o transtorno. Reconstruímos assim a nossa casa, desta vez fundada na rocha da verdade, aquela ensinada por Jesus em toda a sua majestade, que nenhum vento, da mais alta qualidade, que nenhum vento arrasta. Portanto, Senhor, só queremos agradecer pelo que fomos, pelo que somos e pelo que seremos. É o máximo que temos a lhe oferecer. E esse é o máximo que eu tenho a lhe oferecer hoje à noite. Eu agradeço do fundo do meu coração, com muita emoção, pela sua atenção, sua caridade, sua humildade em me escutar. E espero que Jesus abençoe a cada um de vocês em seus passos na vida larga e que o Pai abençoe a todos. Muito obrigado. Boa noite.